Olá, bem-vindo de volta ao meu canal, o canal da advogada Fátima Burégio. Queridos, vamos falar hoje, eu coloquei aí uma enquete em que eu trato sobre a possibilidade, será que um servidor público, ele pode vir a tornar-se um microempreendedor individual? Pois é, tá? É um caso bem polêmico e essas coisas assim, diferenciadas, projetos diferenciados, projetos que fogem naturalmente do perfil do que já acontece por vários anos. Uma mudança, será que ela seria notável? Será que ela seria aprazível? E aqui, navegando aqui no site do Congresso, do Senado, estudando bastante, eu vi uma proposta. Pois é, tem um projeto de lei 579 de 2020, tá? Não vou fazer menção ao autor, né, o pai da criança. Esse projeto de lei 579, ele vem com uma proposta interessante. Ele vem sugerir que o servidor público, que tem uma lei específica, o servidor público é 8112 de 11 de dezembro de 1990, olha, a lei é de 90. Analisando toda a lei e o artigo específico sobre o que não é permitido ao servidor público, mais precisamente o artigo 117 da Lei 8112 de 1990. Ali eu fui dar uma olhada, já houve muitas alterações, então de 90 para cá, nós estamos em 34 anos que existe esta lei específica que trata ali da questão do servidor público, né? A questão do servidor público. E, mais especificamente, no artigo 112 desta lei, trata do que não é permitido. O artigo 112, eu recomendo até você ler, tá? Ele fala, não pode ser desidioso, não pode patrocinar, não pode receber propina, não pode isso, não pode aquilo, e começa a dizer, tá? Então, vendo a tendência, né, do mercado, vendo as mudanças, porque o mundo é dinâmico, gente. A gente tem que acompanhar o dinamismo. Vendo isso, este deputado, ele implantou em 2020, mais precisamente em março de 2020, o projeto de lei 579. E ele entra dizendo o seguinte: o servidor público, ele não pode, já é dito, né, que ele não pode participar de gerência ou administração de sociedade privada. Ele não pode, né? Administração de sociedade privada, personificação ou não personificada, nem exercer comércio, exceto na forma de acionista. Ele pode ser acionista, cotista ou comanditário. Tá? Essas são as questões. Nós não podemos ser empresário, nem microempreendedor individual. Aí a ideia, ele veio com a ideia, ele propôs essa ideia. A ideia dele é o seguinte: aprimorar as diretrizes e que a condição do servidor atuando como microempreendedor individual, os termos lá tem uma lei complementar que rege o MEI, né? É a lei 123 do ano de mais precisamente 14 de dezembro de 2008. Foi quando criou a Lei Complementar 123, que dá todas as diretrizes para o microempreendedor individual. O próprio governo, né, o próprio governo e a própria sociedade, ela tem incentivado demais a questão de você regularizar, de você ser microempreendedor individual. Ora, tem todos os interesses. Você vai gerar nota fiscal, você vai trazer mais incentivos para o governo, você vai pagar mais impostos, você vai ter direitos ali, tem os seus direitos ali junto ao INSS, tá certo? Tem as suas obrigações, você pode ter um funcionário, já tem situações que vão alterar essa condição, já tem ideias aí, que estão muitas ideias para 2024, né? Alterar o valor, o teto ainda é 70, se eu não me engano, é 71 mil reais de faturamento, 81 mil reais, tá? De faturamento anual. Isso vai
deve aumentar, a ideia é R$ 144.000 de faturamento, um microempreendedor individual, tem toda essa história. E o que é que o governo quer fazer? Eu vi uma matéria ontem, que eu fiquei estudando mesmo, estou bem curiosa nessa questão. Estudando mesmo. O governo quer vir com a ideia de essas pessoas que recebem benefícios. As pessoas que já recebem benefícios, por exemplo, eu sou assistida, recebo Bolsa Família, eu recebo incentivo, eu sou ali eu recebo pelo CRAS, eu recebo vários incentivos que o governo dá aí para as pessoas menos favorecidas, o BCP, tal. Eu posso me tornar microempreendedor individual, pagando uma taxa bem exígua, bem pequena, contando que eu me formalize. Tem uma ideia? Tem. Quando eu me formalizar, eu pagarei tributos, eu pagarei impostos, eu posso contratar, eu posso sair daquele estado lá de penúria. Posso, tá? Então tem toda uma história aí, que isso aí eles estão estudando. Eu vi que eles estão estudando e possivelmente a gente vai ter notícias nessas questões. Mas neste momento, sem fugir do foco, o foco é este. Tem esse projeto de lei 579 de 2020, tá certo? Que diz, ele orienta, né, aprimorar a diretriz e que a condição de servidor MEI, desde que sejam observadas duas condições. Olha, o servidor até pode ser MEI, microempreendedor individual, desde que, vamos observar duas condições, não haja conflito de interesses e não haja conflitos de horários. Por exemplo, eu não posso ser microempreendedor individual se 9 horas da manhã eu tenho que estar na repartição exercendo o meu trabalho. Eu não posso estar ao mesmo tempo na minha empresa 9 horas da manhã, se 9 horas da manhã eu tenho necessariamente que estar batendo ponto lá na instituição, na repartição pública que eu trabalho, que eu sou servidora. Então não pode. Então ele diz aqui, desde que haja compatibilidade de horário, por exemplo, trabalho só pela manhã, trabalho de 7 e largo de meio-dia. Será que a partir de 13 horas até 20 horas, eu não posso ter uma empresa e estar ali atuando no meu comércio? Posso. Naquele horário em que eu estou distante, a empresa poderia funcionar? Pode, porque eu tenho direito a ter um empregado ainda. A tendência é aumentar isto. Eu já vi um estudo que é possível que vá poder liberar até 2 funcionários. E você continuar ainda na condição de microempreendedor individual. Porque se você contrata mais, ou se você ultrapassa o teto do que hoje é permitido, você já sai da condição de microempreendedor individual. Tá? Então, seja observado a legislação sobre conflito de interesses e não pode haver esse choque também dos horários. Tá certo? Mas é uma ideia. Sendo que aí vem a bomba, né? Vem o problema mais sério, que eu entendo. Ele contraria, esse projeto de lei 579 de 2020, ele contraria um dispositivo constitucional. Ele vai de encontro, ele contraria o artigo 61, inciso 3º, a linha C da Constituição Federal. Então, aí eu fui ver, as pessoas estão votando. E a disparidade das pessoas concordando com esse projeto de lei é enorme, em detrimento de quem não concorda. Tá? Quase zerado lá de quem não concorda. Porque a maioria concorda. Tá? Que haja essa alteração. Então, necessariamente, teria que ser uma emenda à Constituição, alguma coisa nessa questão. Não o projeto de lei. Tá certo? Mas a ideia em si, o bojo, a ideia é excelente. Eu achei. Tá certo? A ideia é excelente. Sobre esta possibilidade do servidor poder vir a tornar-se um microempreendedor individual. Observando, obviamente, tá? Observando que essas duas condições, compatibilidade de horários com o cargo e observação da legislação sobre conflitos de interesses. Por exemplo, eu trabalho num hospital, vou abrir um hospital,
conflito de interesses. Né? Eu sou servidora de uma farmácia pública. Eu vou abrir uma farmácia, vai ter um conflito ali, não vai? Tem um conflito, tá? Mas aí eu quero abrir uma bomboniere. Eu trabalho em um hospital, sou servidora pública, trabalho em um hospital. Eu posso abrir uma bomboniere como microempreendedora individual? Esta é a ideia, tá certo? Esta é a ideia. Eu achei maravilhosa. Parece um desvario, não é? Parece uma coisa muito distante. Mas olha, preste atenção, o que hoje é distante, o que hoje é uma ideia, por isso que eu digo, não é? Guarde suas ideias, não é? Ou formalize suas ideias, traga a contento, traga para tornar-se notória, e o que era uma ideia vira um propósito, vira uma lei, vai ser uma alteração, pode ter uma alteração, mas uma alteração até constitucional, tá? Mas o que um dia, só do nada, apareceu na cabeça da pessoa, do autor. Mas por que não? Por que não? Isso aqui. Vou lançar. E lança. E coloca uma condição razoável. A justificação razoável. Por que não? E começa a ver. Porque você pode ver no seu dia a dia muitos servidores que têm um tempo realmente livre. E ele poderia, sim. Não, sou servidor, mas aqui de tarde, eu trabalho de manhã na repartição, depois lá eu pego o meu carro e vou para minha empresa. E de manhã eu deixo uma pessoa lá, porque eu tenho direito a ter um funcionário como microempreendedor individual, pagando todas as taxas, pagando os tributos, pagando as coisas, os direitos, né, do empregado que ele tem, tá certo? E essa tendência de ter um empregado, isso já vai mudar, como eu falei, senão eu vou ser repetitiva, vai chegar a ter 2 funcionários e o valor também vai ser aumentado, o valor do microempreendedor individual, porque o governo tem interesse nisso? Tem, gente. Tudo que gera receita, né? Não sejamos tolos, né? Tudo que gera receita, que gera entrada, que gera faturamento, é interessante. E desde que o governo tenha acesso a tudo, tem aquela questão agora, o Pix, todo o pagamento para a empresa, microempreendedor individual, o pagamento é feito por meio de Pix. Por quê? Por que o pagamento é por Pix? O pagamento da pessoa que está pagando. Porque ali ele cruza o dado. Quando você for colocar o seu imposto de renda, você vai ter que dizer, olha, eu faturei R$ 4.000 lá em janeiro de 2024, a minha empresa faturou. Tá? Porque a empresa que pagou vai colocar no imposto de renda dela o seu CNPJ para cruzar. Aí a Receita pega ali. Então, isso tem que estar informado, entendeu? Então, os pagamentos são por Pix, então é tudo cruzado. Então, tem o interesse? Tem. Aí, o que é que eu vi aqui? Não é? Pensando aqui nas minhas ideias, eu digo, ó, o governo tem interesse, o cidadão também tem interesse, o servidor tem interesse. E fui confirmar a minha tese. Quando eu entro no portal, recomendo também você, se você é simpatizante desta tese, desta possibilidade, o que hoje é uma possibilidade, amanhã é uma realidade. Tudo é assim, tá? Até o nosso nascimento. Um dia, né, o pai e a mãe, os jovens se conheceram, namoraram, noivaram, casaram, depois decidiram, vamos ter um filho? Era uma possibilidade, Teve a possibilidade, houve a gestação, houve ali todo aquele período que ela aguardou e houve o nascimento. Mas antes eram o quê? 2 jovens que um dia se encontraram, se conheceram, namoraram, noivaram, casaram, idealizaram um filho, o filho nasceu. E aquele projeto, o que outrora era um namoro, depois virou um projeto de família, virou uma família e tem um bebezinho, nasceu. Mas tudo, né? Tudo aconteceu porque houve um planejamento, houve um sonho, uma idealização. Então aqui eu vejo o projeto 579 de 2020, tá? Eu vejo a possibilidade. Contrariando tudo isso, você tem a lei dizendo que não pode, dizendo que tá aqui o artigo 117 da lei 81/12 de 90, diz expressamente o que não é permitido. Então não é permitido hoje, na atualidade, não é permitido de jeito nenhum ser empresário de nenhuma forma. Não é permitido, tá aqui. Sendo que agora tem um projeto, né? Tem um projeto
que diz, não, vamos olhar aqui direitinho, será que não pode? Por isso, que não haja conflito disso, não haja conflito daquilo. Será que a gente não pode observar esse vetor? Então, tudo que vem, eu digo assim, contrariando uma maioria, contrariando uma tendência antiga, contrariando né, porque o mundo é dinâmico, a gente tem que evoluir, né? E precisamos, o poeta diz, e precisamos todos rejuvenescer, precisamos todos avançar em várias questões. Eu vejo com bons olhos esse projeto de lei e recomendo você, visite o site da Câmara, câmara.leg.br. Visite lá. E lá você navegando, você vai conhecer um pouco mais. E lá tem a possibilidade, inclusive, até de você votar nesse projeto de lei. Você pode votar. E dizer, ó, quero esse projeto aqui e eu quero votar como cidadão. Você vota lá e expressa a sua vontade. Aí quando eles forem efetivamente observarem, eles vão ver, não, o Brasil está querendo, o cidadão está querendo, ele votou aqui favorável. Não é? Tem vários projetos que estão lá, gente. E eles vai lá, vota e exerça. O seu voto não é só ali na urna, não. Você tem que exercer também, né, estar presente nestas possibilidades. Né? Tem projeto de lei para aumentar o prazo para o pai ficar com a criança. Tem projeto de lei para isso, para aquilo. Tem projeto de lei para endurecer regras de código de trânsito. Tem projeto de lei tem projeto para tudo. Esses projetos, não é? Eles serão apreciados pelas autoridades constituídas por nós, né? Os nossos representantes ali políticos, eles serão, mas você pensa que não? Vai ser observado também o que o popular, o cidadão popular do outro lado, ele se manifestou. O Brasil todo está querendo isso. Vamos olhar aqui diferente, o que a gente pode fazer? Pelo projeto de lei, não, mas e tem a Constituição, aí chocou com a Constituição. Chocou com a Constituição, meu filho, é fogo, tá? Chocou com a Constituição, mas pode haver uma emenda à Constituição. Pode haver essa possibilidade de alterar essa situação e o que hoje é um projeto que alguém pode dizer, eu até coloquei aí, quando eu coloquei nas alternativas, óbvio que não, né? É óbvio que não. Tem uma lei, a Lei 81/12 de 90, que diz expressamente no artigo 117 que é proibido. Aí chega e vai dizer que é permitido? Eu venho com novidades, que você não sabia, que não foi tão divulgado, que isso não foi. E é uma alternativa interessante. Acho interessante. Acho interessante para o cidadão, acho interessante para o servidor, acho interessante para a nação, acho interessante para os cofres públicos. Eles vão faturar mais, tá? Acho interessante que mais empresas abertas, mais faturamento, mais orçamento, como é que chama? Mais dinheiro entrando nos cofres, todo mundo está ganhando. Esbarrou aqui na Constituição, esbarrou na lei do microempreendedor individual e esbarrou principalmente no artigo 117 da 81/12 de 90, tá? Mas aí se luta, tá certo? Se chega numa condição e vale a pena lutar. Todas os embates que o brasileiro conquistou, não só o Brasil, foi objeto de discussão, objeto de disputa, objeto de observação, objeto de... Não é? Então, assim, vamos olhar, tá? Pode ser que sim, pode ser que não. O não a gente já tem, que são as leis, a Constituição Federal, a lei do MEI que fala expressamente, a lei do servidor público, 81/12, nós temos 3 não, tá? E chega alguém quebrando eu acho ótimo isso, quebrando esse paradigma e dizendo que eu quero por isso aqui, né? Vamos aqui, e coloca em votação, e o brasileiro votando lá, dizendo a gente também quer, então se eu disser que eu quero, você disser que quer, eles vão olhar com outros olhos. Tá? A possibilidade pode reverter isso aí. Então fica aí a nossa orientação de hoje. Curta, compartilha, se inscreva no canal e exerça a sua cidadania. Não apenas no voto,
ali nas urnas, não é? Mas exerça também nessa questão de ficar atento às questões políticas do seu país, aos projetos de lei e como você pode efetivamente participar do crescimento da sua nação, das tendências do seu país. Tudo de bom e até o próximo vídeo. Tchau.